Olá a todos, somos da Universidade Federal da Bahia, me chamo Danila Guimarães. Meus colegas que irão dar sequência ao nosso seminário de microplástico serão Sabrina Júlia, Bruno Paiva e Matheus Gonçalves, e é da nossa disciplina de poluição ambiental da professora doutora Eleni Souza Santos Rocha. Nós temos que a introdução que traz o microplástico, o conceito, é que a poluição hoje provocada por plásticos, ela constitui um dos principais problemas ambientais associados ao ambiente aquático. Reforçado a isso, nós temos que o aumento hoje, tanto industrial quanto do consumo, e o descarte inadequado, transforma este plástico em um microplástico. Aliado a isso, nós temos que os componentes são altamente resistentes e causam impactos negativos quando eles são descartados de forma inadequada na biótica aquática. O microplástico, ele tem essa denominação por causa do diâmetro que ele se fragmenta, e esse diâmetro ele compreende entre 0,1 e 5 milímetros. O termo nanoplástico, que já é um pouco menor do que o microplástico, ele tem sido utilizado para definir as partículas com diâmetro inferior a 0,001 milímetros, ou 1000 nanômetros, de acordo com Sobay, em 2020. Os mesoplásticos, eles já são considerados partículas com diâmetros entre 5 e 25 milímetros, e já as partículas com diâmetros maior que 25 milímetros, elas são denominadas de macroplástico, segundo Weber, em 2020. A partir daí, nós partimos para a classificação desses microplásticos, onde eles podem ser classificados de acordo com sua origem. Quando as partículas elas são menores que 5 milímetros, elas são produzidas intencionalmente para determinadas aplicações. A partir de processos industriais, essas partículas elas são oriundas de fontes geralmente primárias. Nesse caso, nós temos a pasta de dente, os sabões, os cremes esfoliantes, os géis de banho. São alguns exemplos, no caso, de produtos de higiene pessoal que podem levar microplásticos em sua composição. A partir, no caso, de efluentes domésticos e industriais. Temos também a classificação de origem secundária. Essa origem secundária, ela compreende se as partículas plásticas elas forem formadas a partir do intemperismo ambiental. Então, essas são ditas fontes secundárias. O que significa isso? Que eles provêm de processo de degradação que transformam os pedaços de plásticos maiores em menores. Nós temos, nessa fonte secundária, as fibras oriundas de roupas sintéticas, carpetes, tapetes, quando há a lavagem, que solta aqueles fiapos. Nós temos também liberados com os atritos dos pneus no asfalto, fragmentos de sacolas de supermercado, garrafas PET e redes de pesca. Nós temos também os resíduos plásticos expostos às intempéries ambientais, tanto do raio UV quanto a temperatura e a ação das ondas. E temos também os restos de materiais empregados no cultivo agrícola, como estufas, telas, sombreamento e filmes para cobertura de solo. Tudo isso, quando degradado, ele vai ser considerado como origem secundária. Aqui nós temos os principais tipos de polímeros produzidos e as suas aplicações hoje que tem no mercado em si, onde nós podemos destacar que este primeiro aí é considerado o PP, né? Que compreende, no caso, as embalagens de alimento, acabamento interno de carro, para-choques, cadeirinhas. Já o polietileno de baixa densidade vai ser os sacos plásticos, filme plástico, sacolas de lixo, tubos, revestimentos e caixas de leite.
Já o polietileno de baixa densidade, ele vai compreender todas as garrafas de plástico, recipientes para produtos de limpeza, canos para gás e água potável. Já o PVC, que é o policloreto de vinila, ele vai ser botas, cortinas de chuveiro, castilhos de janelas, canos, revestimentos de piso, cabos elétricos e couros sintéticos. Já o PET, que é muito conhecido hoje, é as fibras de poliéster, filmes, embalagens de alimento, garrafas de bebidas. E o poliestireno são as embalagens de alimento, materiais de embalagem e isolamento. E temos também uma série outra de denominações que vão ser para malas, para roupas, para cordas, para paraquedas, cerdas, enfim. Então aqui está uma vasta compreensão da quantidade de plástico que é produzido e como eles são classificados. A partir daí, nós temos uma nova forma de classificação que compreende pela forma, onde os microplásticos eles são muito heterogêneos no que se diz respeito à sua forma, e eles podem ser classificados em pellets, que como vocês podem ver a imagem à esquerda, a ABC são imagens que compreendem como pellets, já a D é um fragmento, a E e a F são partículas de isopor, a G, H e a I são filmes, e as últimas compreende como as espumas. Então, a partir disso, nós temos o comportamento desses microplásticos quando estão em estações de tratamento. Uma vez que todo o material, todos os reagentes que são utilizados para fazer a limpeza daquele efluente, eles hoje é tido como ineficaz para essas partículas, porque quando essas partículas elas passam por esses reagentes, elas saem praticamente ilesas, ou seja, sem alterar suas propriedades físico-químicas. Então, são, portanto, resíduos nocivos ao ambiente aquático, em virtude das implicações nos mecanismos tanto de bioacumulação e biomagnificação de outros compostos e poluentes. Trazendo um pouco agora com relação aos microplásticos e à saúde humana, muito se tem voltado a atenção com relação a isso, porque além dos impactos ambientais, a gente consegue ver potenciais impactos na saúde dos seres vivos e também na saúde humana. Assim, na literatura, se a gente for procurar, tem vários estudos mais caracterizando esses microplásticos, como eles foram encontrados nos organismos, nos tecidos, e a gente não tem ainda um mecanismo de ação desses microplásticos com os tecidos, com as células, e eles são encontrados, né, e com esse potencial, né, de toxicidade que eles apresentam, muito se vê que eles podem ter potencial aí tóxico, né, e cancerígeno, e muito se vê que ele tem impacto também, né, no sistema imunológico, no trato gastrointestinal, no sangue, tecidos, e também ele pode ocasionar inflamação e dano celular. Esses estudos, geralmente, eles são feitos, né, em modelos animais, em que você vai observar ali o que acontece, mas a nível de metabolismo, a gente ainda não tem nada descrito para humanos, porém a gente pode ter essas consequências aí. E como esses microplásticos, né, eles podem chegar aí ao organismo humano? Tem duas formas, né, principais, que são pela inalação, que você vai inalar ali micropartículas que vão estar dispensas no ar, e também ocorre por ingestão direta ou indireta, né, em que você vai consumir ali diretamente alguma coisa, você vai consumir organismos, né, como, por exemplo, no caso humano, peixes e frutos do mar, que vão ter ali uma certa carga, né, desses microplásticos no seu organismo,
e pelo fato, né, da gente estar num nível trófico superior, vamos dizer assim, a gente acaba recebendo mais, né, essa questão, que se reflete aí na bioacumulação. E justamente o que é essa bioacumulação, né? Ela vai se refletir também na biomagnificação, mais especificamente, que vai ser o aumento da concentração desse contaminante conforme passar a cadeia. Então, geralmente, os predadores que vão estar no topo, eles vão ter concentrações maiores do que as presas. Então, geralmente, quando a gente vai consumir um peixe, por exemplo, ele pode já ter ali, né, no seu organismo, uma contaminação, né? E aí você ingerir, você vai acabar ficando mais, tendo mais desse microplástico no seu organismo. E, além disso, os microplásticos eles não estão presentes apenas em produtos cárneos de origem marítima, como, por exemplo, os peixes, mas eles também estão em diversos alimentos, né, da dieta humana, como mel, sal, cerveja, entre outros. E, em suma, vários estudos eles vão indicar ali a presença, né, dessas partículas ali nos seres vivos e nos alimentos, mas, como eu falei, né, a gente ainda não tem uma elucidação de como isso age, mas a gente sabe do potencial que tem de toxicidade, né, dos microplásticos, então é necessário ter mais pesquisas e uma atenção mais voltada para essa problemática aí que a gente pode ter futuramente. E na mídia, né, a gente pode observar que os microplásticos eles estão aí sendo encontrados nos órgãos humanos e isso gera uma preocupação, né? Porque a gente não sabe como isso vai ser, como que é o impacto que vai ter e, assim, pelo que a gente sabe, né? Possivelmente vai ter impactos negativos. Eu trouxe aqui uma manchete, né, do portal G1 em que eles disseram que foram encontrados, né, microplásticos na placenta de mulheres grávidas. Esses pesquisadores italianos, né, eles escolheram ali da placenta, né, e verificaram isso. Aí a gente ainda não sabe, pelo que eles relataram, não se sabe ainda os efeitos que podem ter, mas é muito possível que uma exposição ali maior desse microplástico pode ocasionar até mesmo má formação fetal. Outra notícia também, bem mais recente, que foi de julho de 2023, microplásticos eles foram encontrados no coração humano pela primeira vez. E isso chamou bastante atenção, porque foi o órgão mais profundo em que já se encontrou, né, microplásticos. Eles fizeram ali, eles coletaram, né, tecidos ali de cirurgia cardíaca, e eles conseguiram ver que tinha essa presença ali dos microplásticos, né? E o efeito ainda permanece desconhecido, né? Mas tem um potencial grande aí de poder ocasionar, sabe, danos no músculo, né? No músculo cardíaco e entre outras complicações. Outra notícia interessante, que também é recente, foi que cientistas, né, em vista de todo esse desconhecimento frente aos efeitos, né, que o microplástico ele pode ter de fato na saúde humana, eles utilizaram um modelo animal em que eles viram que os microplásticos chegando no cérebro, eles têm o poder de mudar o comportamento. Nessa pesquisa, eles utilizaram, né, camundongos e eles submeteram esses camundongos, né, a uma exposição a poliestireno, que é um tipo de plástico, né? Eles exporam esses camundongos a microplásticos de poliestireno durante algumas semanas e eles observaram alterações nos marcadores imunológicos no fígado
e no tecido cerebral desses animais, né? Levando aí à conclusão de que é uma consideração, no caso, de que é preciso ter mais estudos voltados a isso, né? Porque tem um potencial aí de ocasionar diversas doenças e que a gente muitas vezes ainda talvez nem saiba, né, que possa estar ocasionando. Olá, gente, tudo bem? Bom dia. Eu vou estar aqui abordando um pouco sobre o impacto marinho dos microplásticos e tá mostrando para vocês como é que eles podem afetar a vida marinha e como é que eles afetam desde, por exemplo, os menores organismos presentes dentro dessa cadeia alimentar marinha até os maiores, que até a megafauna marinha que pode estar sendo bastante afetada por esse efeito de bioacumulação. Então, os estudos sobre os impactos desses microplásticos são bastante prevalentes. A gente consegue observar que os estudos sobre os impactos no ambiente marinho eles prevalecem como a maioria dos estudos presentes dos impactos dentro dos microplásticos. Isso em questões de artigos e notícias e onde a gente conseguiu visualizar. Quando a questão é água doce, os estudos são um pouquinho mais escassos. Então, a contaminação desses microplásticos na vida marinha pode ocorrer por resíduos industriais e domésticos, sistemas de tratamento de água, né, e sistemas de esgoto, por exemplo, escoamento rodoviário, que são resíduos provenientes de carros, caminhões, coisas do tipo, e também de outros maquinários. Então, os microplásticos podem contaminar não somente por não somente por processos estritamente humanos, né, acabar contaminando o ambiente marinho, como também pelos próprios ciclos biogeoquímicos e também por sedimentação. Eles conseguem se depositar no fundo do mar. O microplástico, a depender da natureza dele e da densidade, ele vai descer mais rapidamente ou menos rapidamente até o fundo do mar. Uma deposição costeira de lixo que sai da costa e vai para o mar, que também é resultado de ação humana, só que também envolve outros processos, e também ingestão por organismos marinhos, onde um organismo vai consumindo o outro e, consequentemente, o bioplástico acaba por se acumular. Aqui é só uma tabelinha mostrando alguns estudos dos impactos microplásticos, onde os estudos marinhos são a prevalência, como eu falei antes. A água doce também tem uma boa quantidade de estudos, só que bem menos evidente. Os estudos terrestres, que vai ser abordado um pouco mais para frente no seminário, também já é mais reduzido. E brackish, na realidade, é água que tem uma quantidade de sal que é maior que a água doce e menor do que a água salgada. Então, são águas normalmente de encontros residuais entre água doce e água salgada. Agora, finalizando essa parte da prevalência dos estudos sobre o impacto dos microplásticos em diferentes ambientes, a gente começa a falar da contaminação específica do microplástico em diferentes organismos que estão ali presentes no ambiente marinho. Então, inicialmente, a gente tem a contaminação com fitoplâncton, que é um produtor primário na cadeia alimentar marinha, são organismos que são capazes de fazer fotossíntese. Então, quando eles são contaminados pelo microplástico, o consumo desse fitoplâncton e a sua consequente bioacumulação ao longo da cadeia alimentar marinha acaba afetando toda essa cadeia. Então, estudos apontam que microplásticos podem causar diferentes efeitos nocivos na produção de energia do fitoplâncton. Então, com a contaminação de microplásticos, eles acabam tendo uma síntese de clorofila reduzida e também começam a produzir espécies reativas de oxigênio, que elas são capazes de causar danos às estruturas genéticas desses fitoplâncton e também causar problemas em processos bioquímicos e, consequentemente, está afetando o crescimento e o desenvolvimento desses fitoplâncton no seu ciclo de vida. Já com o zooplâncton, essa questão também ocorre, isso é um mecanismos oxidativos e danos genéticos, é um fator que ele mostra sendo em comum entre diferentes grupos de seres vivos que os microplásticos causam, só que esses organismos, por sua vez, são heterotróficos e eles também participam de ciclos biogeoquímicos, absorvendo gases, então eles têm uma importância fundamental na cadeia alimentar e também nesses ciclos biogeoquímicos. Os microplásticos, eles apresentam ali na sua estrutura uma área superficial grande. Então, eles conseguem absorver compostos tóxicos, toxinas e ainda assim também carregar patógenos para os organismos contaminados com esses microplásticos. Então, a semelhança estrutural com alguns alimentos do zooplâncton que os microplásticos apresentam acaba sendo um perigo, porque esses zooplâncton acabam consumindo quantidades exacerbadas de microplásticos e também são contaminados nessa cadeia alimentar marinha.
Então, os microplásticos também causam redução de crescimento, porque eles afetam os processos energéticos desses zooplânctons e também de outros organismos, e ocorre também a produção de ovos menores, dificuldade de eclosão, ocorre uma menor taxa de eclosão desses zooplâncton, e também uma deficiência energética que o perfil metabólico fica bastante afetado. Inclusive, alguns estudos também mostram que a ingestão de microplásticos em alguns organismos de vida marinha pode ocasionar um fenômeno de bioluminescência. Então, isso favorece a predação de alguns animais, por exemplo, favorece a predação de alguns animais e também favorece a bioacumulação desses microplásticos, porque uma vez que um organismo que não era luminescente se torna luminescente, ele pode acabar tendo desvantagem na seleção natural e acabar tendo sua espécie mais afetada e também vai ter maior fluxo de microplásticos ali nos níveis tróficos e na cadeia alimentar. Na contaminação de peixes pode ser algo um pouco mais variável, porque microplásticos podem se acumular em peixes através da alimentação e também da respiração branquial deles. Mas peixes ocupam diferentes níveis tróficos, então tem peixes bem pequenos, peixes bem grandes e ocorrem diferentes níveis tróficos. E estudos, em cativeiro também de animais coletados mostram que, novamente, os microplásticos podem causar estresse oxidativo, alterações genéticas, processos inflamatórios, também conseguem causar depressão do sistema imune, afetando as células brancas do sistema imune, alteram o metabolismo energético e, consequentemente, afetam o crescimento desses animais. Então, o acúmulo tecidual em peixes é mais preocupante ainda, não exatamente mais preocupante para humanos, mas com certeza é um fator de evidência, porque o consumo de proteína de peixe é muito utilizado, é muito feito em zonas costeiras e a contaminação desses animais pode ocasionalmente estar preocupando assim de forma de um senso comum geral. Também ocorre a contaminação de organismos bentônicos, como eu falei anteriormente, os microplásticos costumam se acumular em quantidades bem maiores nas zonas mais fundas do oceano, chega a ser quantidades assim com um fator de milhares de vezes maiores, às vezes a concentração desses microplásticos vai depender da natureza, densidade e tamanho. E os organismos bentônicos são aqueles organismos que ficam no fundo do oceano. Então, muitas vezes eles podem consumir detritos e restos mortais de outros animais. Então, como os microplásticos acabam se depositando ali sobre a ação gravitacional ou até mesmo pelo próprio fluxo biológico de organismos que acabam transitando entre diferentes profundidades, esses organismos acabam sendo afetados. Porém, existem vários fatores limitantes para o estudo desses organismos bentônicos, que são a profundidade, o ambiente específico que eles têm, então é mais dificuldade, às vezes é mais difícil de conseguir simular em laboratório, e o próprio conhecimento integral desses organismos, que eles são muito variáveis, então às vezes é meio difícil de acabar conseguindo fazer um estudo. Então, portanto, são necessários mais estudos sobre como os microplásticos afetam esses organismos bentônicos. A contaminação de crustáceos e moluscos também ocorre em crustáceos como lagostas, caranguejos e camarões. Eles são até um pouco conhecidos, até um pouco do senso comum que se fala que eles acumulam muitas coisas do ambiente. Então, existe uma grande quantidade, estudos indicam que eles são capazes de acumular uma grande quantidade de microplásticos, e isso fica ali fixado em seus tecidos, e o consumo pode acabar afetando animais e seres humanos também, e isso também acarreta em desenvolvimento prejudicado, decréscimo populacional, porque essas populações têm mais dificuldade de se reproduzir, deficiência energética, comprometimento enzimático de reações bioquímicas e também, como falado anteriormente, humano, alterações comportamentais também foram vistas nesses crustáceos que tiveram essa contaminação com certa quantidade de microplásticos. Moluscos filtradores apresentam capacidade de autodeposição de microplásticos que no processo de filtragem eles dissolvem essas moléculas e acabam por acumular ela ali no seu organismo e ficando com um grande grau de microplásticos acumulados no corpo e também na transferência trófica de um nível para outro no consumo, acabam por ser agentes que acabam transferindo grande quantidade dessas moléculas nocivas aos seres vivos. A contaminação de esponjas e corais é um ponto que é muito importante. Por um lado, as esponjas elas acabam não sendo quase afetadas por esses microplásticos, elas estão ali filtrando a água do ambiente, pegando nutrientes. Em corais ocorre também essa questão de eles não serem tão afetados, mas eles ainda eles ainda absorvem um pouco desses microplásticos e ficam com eles, um conteúdo remanescente, mas eles expelem grande parte desses microplásticos que acabam alcançando suas células. Só que o pouco de microplástico que os corais conseguem absorver causam redução no processo de calcificação, a taxa de crescimento é reduzida, podem
alterar a coloração e a textura deles. Então, a forma como os organismos marinhos interagem com esses corais, porque esses recifes de corais são muito importantes do ponto de vista ecológico, socioeconômico, também para o ser humano, né, que acaba sendo uma forma de prevenção, por exemplo, prevenção não, são protetores, por exemplo, de tsunamis, de eventos marinhos que podem acabar causando danos, né, a casas, locais costeiros. Essa mudança de coloração e mudança de textura acaba por confundir seu organismo, então afeta bastante o ambiente aquático, porque ali em volta dos recifes de corais acaba por ter, né, literalmente microambientes, né, todo um ambiente com todo o arcabouço com diferentes espécies. Agora, falando aqui no final da contaminação da megafauna, estudos com megafauna são bastante difíceis, tem muitas limitações amostrais, dificuldade de simulação, e também trazer esses animais para um ambiente isolado é praticamente impossível sem um esforço gigante, sem contar que também existem outros fatores que influenciariam isso. E a contaminação por microplásticos deles são necessários mais estudos para avaliar, por exemplo, em baleias, como é que esses microplásticos afetam elas. O que se sabe é que elas podem ingerir grande quantidade, quantidades gigantescas de microplásticos, porque a depender da sua alimentação, né? Alimentar de pequenos organismos presentes na água, pegam grande quantidade de água na natureza da sua alimentação, e aí pegam e se alimentam de zooplâncton e outros organismos bem pequenos. E esses organismos, como falado anteriormente, podem ter muito microplásticos na sua estrutura, porque eles acabam se pegando eles do ambiente, talvez assimilando eles com semelhança a algum alimento natural. E, por exemplo, em baleias azuis, o consumo diário pode chegar a quantidade incrível de 40 kg de microplástico em apenas um dia, que esses animais têm, além de pegarem um fluxo gigante de água, trazem essa quantidade enorme de microplásticos presentes na água e também presentes em outros organismos que consumiram esses microplásticos, que foram contaminados. Então, ainda existe uma necessidade maior de avaliar essa megafauna, que é bastante difícil pelo tamanho desses animais, e alguns efeitos que se conhece que ocorrem nesses animais são a redução da fertilidade e ingestão de toxinas que esses microplásticos podem falar. Uma grande quantidade de ingestão quer dizer que você pode estar os animais, né, as baleias podem estar ingerindo uma grande quantidade de toxinas e, consequentemente, também uma grande quantidade, né, de patógenos que podem estar associados a essa superfície lateral que eu falei anteriormente dos microplásticos. Estudos em plantas, eles são um pouquinho menos prevalentes, mas normalmente plantas têm um problema com... Elas acabam por fixar na sua estrutura externa esses microplásticos e, consequentemente, animais que se alimentam, por exemplo, de plantas marinhas e algas, e também interagem com elas ali no seu ambiente, né, onde eles costumam residir, acabam sendo contaminados e elas também podem acabar transmitindo em pequenas partículas para outros ambientes. Então, fragmentos de plantas marinhas podem acabar sendo levadas por correntes e transmitindo microplástico para diferentes ambientes. Vou estar passando a palavra agora para o meu colega Bruno. Bom, falando um pouquinho sobre os impactos dos microplásticos no solo e nas plantas, como vocês viram, o Matheus falou que existem mais estudos voltados à vida marinha, mas existe também a necessidade dos impactos no solo. Bom, quanto à contaminação do solo, nós sabemos que os resíduos plásticos, incluindo aí os biodegradáveis, eles também vão ser suscetíveis a uma degradação física, ou seja, eles vão ser fragmentados e não degradados. A fragmentação que vai estar gerando justamente o que é chamado de bioplástico. A degradação seria mais ou menos uma mineralização dele. Então é isso que causa principalmente os microplásticos hoje no solo. Por que estudar os microplásticos no solo? Já que nosso país é um país principalmente agroexportador, um país agrícola, tem influência direta na nossa economia. Os microplásticos eles são encontrados aí no solo e nos ecossistemas terrestres, incluindo aí campos agrícolas, cidades e áreas industriais, que também são bastante remotas. Aqui reforço que a importância de se estudar dentro dos campos agrícolas por conta da nossa economia. Bom, o que os estudos vêm demonstrando? Os estudos são rasos, são poucos estudos, mas o que se tem até hoje são estudos iniciais mostrando que o microplástico ele pode afetar negativamente a biota do solo, ou seja, os micro-organismos e os organismos ali presentes. Bom, quanto à estrutura alterada do solo, o que vai estar acontecendo? Os microplásticos eles podem ser vistos conceitualmente como um contaminante físico do solo. E os dados iniciais sugerem que, de fato, os microplásticos levam a uma redução da densidade aparente do solo, ou seja,
o microplástico ele dificulta a captação de nutrientes e principalmente de água, já que esse solo vai ter uma densidade menor. Então você consegue diminuir a captação de água, diminuindo a captação de água, esse solo fica seco e dificultando o crescimento aí de um plantio. Em um experimento, aqui um trabalho feito recentemente, em 2019, em um experimento, fragmentos de 2, 5 e 10 milímetros de tamanho, adicionados aí a 0,5% e a 1%, criaram canais para movimento de água, levando ao aumento da evaporação da água. Ou seja, as partículas de microplástico presentes no solo, elas criam canais, aumentando assim a evaporação da água. Ou seja, você diminui a retenção de água, diminui a densidade aparente do solo. Existem alguns efeitos adversos dos microplásticos também no solo, que são os seguintes: são vistos conceitualmente como um contaminante físico. Eles vão dizer principalmente onde vai acontecer esses contaminantes, ou seja, a contaminação ocorre principalmente nas raízes das plantas, onde ela vai obstruir a passagem de nutrientes e de água. O efeito sobre alguns micro-organismos, principalmente as bactérias aí, que são simbiontes com as plantas, existe o efeito de transporte dessas bactérias, já que os microplásticos têm uma propriedade adsorvente. Essa propriedade adsorvente gera a disseminação de genes resistentes a antibióticos, ou seja, essas bactérias passam a ser superbactérias resistentes aos antibióticos disponíveis, e existe também a característica de formação de biofilmes. Mas, no entanto, a investigação global sobre a poluição sobre microplásticos no solo ainda é uma fase embrionária, ou seja, em uma fase inicial, existindo aí lacunas no conhecimento nessa área, precisando de mais pesquisas para saber o que acontece e o que vai acontecer justamente com a contaminação do solo e das plantas. Essas são nossas referências e muito obrigado.